para Ele. Mas, quando nós olhamos para essa data, não foi o dia, já está bem mudado, já está bem modificado além dos dias que foram nos dias bíblicos, dias de Jesus, mas nós sabemos que há uma comemoração. Nós sabemos que Jesus morreu e sabemos que Ele também ressuscitou. Isso nós cremos pela fé e por saber que Ele está habitando em nós e está se manifestando no mundo através de nós. Eu gostaria, antes de trazer a palavra, só dar uma exortação a você. No capítulo 12 de Êxodo, a Bíblia vai falar das indicações que Deus está dando do que viria a acontecer. Deus está dando as instruções. E as coisas que Deus fez ali no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, a Bíblia diz que são sombras daquelas que viriam a acontecer através de Cristo Jesus. Então, quando Deus institui a Páscoa, nós sabemos que não tem nada a ver com o que nós comemoramos hoje. A Páscoa, ela existe um dia fixo para os judeus até hoje. A nossa, ela é mutável, ela é variável, ela vai de dia para dia. Não a Páscoa bíblica. Na era cristã, ou no preceito cristão, nós não precisamos mais comemorar esse dia. Ele é apenas um memorial. O que era a Páscoa comemorada antes, para nós hoje, é a ceia, que é o que nós comemoramos no domingo passado. Então Jesus transformou a Páscoa na ceia. Porque a Páscoa, da forma como ela é dita lá no livro de Êxodo, ela era apenas um memorial, ela era apenas, aliás, uma ilustração, uma figura do que ia acontecer através de Cristo Jesus. O que os judeus estavam fazendo profeticamente era declarando aquilo que ia acontecer com o Messias lá na frente. Então hoje a Páscoa, se você olhar da forma como ela é comemorada, até mesmo no meio cristão, está errado. Porque Páscoa é na ceia. Então se você está tomando a ceia, bebendo do cálice, comendo o pão, você está celebrando a Páscoa. Esse é o memorial que Jesus substituiu da Páscoa. Ele tirou uma comemoração judaica, uma comemoração religiosa daqueles dias, ou profética, como você queira, para transformá-la hoje no memorial de vida e ressurreição dele. Mas, já que o mundo hoje lembra esse dia, eu gostaria só de trazer uma palavra aqui mais para os pais. Porque Páscoa para nós hoje, símbolo da Páscoa hoje, é coelho. Infelizmente. Símbolo da Páscoa hoje não é Jesus. Se nós perguntarmos a maioria das nossas crianças hoje o que é Páscoa, eles vão lembrar de coelho. Se eles estão lembrando de coelho, como eles vão saber se o que é Jesus, a nossa Páscoa? Então é isso que nós precisamos ensinar para os nossos filhos hoje. Nós precisamos cultivar isso nas crianças. Cultivar um erro, um engano, uma mentira no coração das nossas crianças. Ensinar, porque essa foi uma ilustração que Deus falou para os pais. Deus vai dar essa ordem para os pais: ensine para os seus filhos. Ensine para eles o que significa tudo que aconteceu no Egito e o que significa a Páscoa. E os pais hoje, infelizmente, não ensinam. Muito pelo contrário, os pais hoje ensinam errado e o certo eles deixam de lado. Mas isso não está no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Isso é só lá fora. Isso é só lá perto de casa, aqui não tem isso não. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é a Páscoa. O que significa a Páscoa. Se você olhar o coelho, chocolate, preste atenção como o negócio ele é comercial. Você pega uma barra de chocolate de 150 gramas, seja Garoto, seja Lacta, seja o que for. Essa barra de chocolates, ela vai custar uma média de 5 a 6 reais. Você pega essa mesma barra de chocolate, derrete e faz um ovo de 150 gramas e vende a ele a 30, 40, 90 reais. É a mesma barra de chocolate de 150 gramas. E os pais, você não atentou para isso. Aquele ovo que você pagou de 90, 80, 90 reais, na verdade ele custa 6 reais. Isso com lucro. E nós estamos caindo no efeito comercial, ensinando para os nossos filhos que é isso.
a Páscoa. Agora, para você ter uma ideia, o que é coelho? Nós sabemos que o coelho, o que coelho tem a ver com ovo? O que coelho tem a ver com essas coisas? Com a ressurreição de Jesus, com morte, com sacrifício? O que coelho tem a ver com isso? Isso foi criado, na verdade, pelos germânicos. E os germânicos, quando criaram isso, é na verdade a adoração à deusa grega, que em inglês é Isa, mas no grego é Estra. Segundo a mitologia grega, ela era uma deusa muito brincalhona. E por ser uma deusa muito brincalhona, um dia ela transformou um pássaro num coelho. E depois ela não conseguiu mais desfazer a brincadeira. Com isso, segundo a mitologia, o coelho passou a botar ovo. E passaram isso aí para o meio cristão, porque a igreja romana, infelizmente, pegou isso e colocou no meio. E hoje os crentes estão fazendo o quê? A deusa ostra. E hoje tem um desenho, até que as crianças assistem aí, que se chama Os Guardiões. Você vai ver que lá nos Guardiões existe um mito ali, e você não está vendo. Eles transformaram todos os heróis das crianças, uma transformação, e lá existe o Papai Noel, que serve para a origem dos Guardiões. Vai colocar lá o coelhinho, e por incrível que pareça, o coelho lá tem o nome desse demônio. É ostra. E ele é que detém os ovos. E os outros guardiões têm que lutar para distribuir os ovos para as crianças. E aí a toca desse coelho é toda colorida, porque segundo a mitologia, essa deusa usava tudo colorido. Então pinta-se os ovos coloridos. É por isso que o papel do ovo de Páscoa, ele é colorido. E você está levando mitologia e levando verdadeiros ensinamentos de demônios para as suas crianças. Somos nós que estamos fazendo. E se você está à vida dessa deusa, você sabe que essa deusa, ela tinha um problema, porque com as crianças ficavam rebeldes, levadas e desobedientes. E é você que está plantando isso no coração do seu filho. Por que não ensinar a verdade? Por que não ensinar para o seu filho o que é Páscoa? O que significa a verdadeira Páscoa bíblica? Que a ordem de Deus é: ensine para o seu filho sobre isso. Ensine para a sua criança o que aconteceu. E nós estamos ensinando a mentira e deixando a verdade de lado. E aí nós perguntamos: por que é que as crianças são rebeldes? Por que é que elas estão desobedientes? Por que é que se tornam adolescentes tão desobedientes e tão irreverentes? É você que está plantando desde criança no coração do seu filho mentira, engano, distorção da verdade e plantando verdadeiros ensinos de demônios aos seus filhos. Somos nós. Então não reclame da colheita do que você está semeando. Fale a verdade. Age também. Fale a verdade para o seu filho. Não existe coelho na Páscoa, não existe chocolate na Páscoa. Pode comer chocolate o ano inteiro, não tem problema. A Bíblia diz que o que entra pela boca não contamina o homem. O que contamina são as distorções, as mentiras e as inverdades. Isso contamina. Mas chocolate você pode comer de dezembro a dezembro, não tem problema. Eu gosto de chocolate, estou nem aí. Agora, por que é que você tem que dar um ovo para o seu filho? Por que não dá simplesmente um chocolate pronto, mesmo assim fora dessa época, porque essa época é celebração de passagem da morte para a vida? Porque no inglês vem escrito pass over, que significa passar por cima. O anjo da morte, quando ele chegava, a ordem que Deus deu lá em Êxodo 12, é ensinado: mate um cordeiro. E esse cordeiro, pega o sangue dele, colha na bacia, pegue uma folha de sol, passe nos umbrais da sua casa. Se você olhar o desenho que manda fazer na casa, vai dar o desenho de uma cruz. Você vai passar em cima e nas velas. É exatamente o símbolo da cruz. Então o anjo da morte, quando ele chegava naquela casa, ele via a marca do sangue, ele passava por cima, e ali naquela casa não entrava a morte. É isso que seu filho sabe sobre Páscoa? É isso que ele entende? Se eu perguntar para o seu filho aqui agora, me fala que é Páscoa, é isso que ele vai falar para mim, ou ele vai falar que é o coelho?
Queridos, a Bíblia é para ser vivida, a palavra de Deus é para ser vivida. Mentira não é de Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. E tudo que não procede da verdade é mentira e não vem de Deus, vem do diabo. Então, se o seu filho está com essa mentira não está vindo de Deus, está vindo do diabo. Acredite nisso. Eu estou te corrigindo hoje, te ensinando hoje, porque eu amo você e não quero que na eternidade seja cobrado de mim. Se algum dia chegar na eternidade, você chegar lá diante do Pai e falar: olha, pastor Geraldo me ensinou. Aí Deus vai abrir esse livro, não sei o que, essa hora vai, ensinou sim. E eu falei: olha, eu te falei. Eu te falei. Vou falar desse, eu te avisei. Amém, meus irmãos? Verdade seja dita, palavra seja vivida. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Acharam? Aliás, perdão, Evangelho de São João, capítulo 19. João, capítulo 19. Pilatos, pois, versículo 1, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: eis aqui o homem. Pai, fala conosco nessa noite. Derrama sobre nós virtude, poder, graça, unção. Senhor, estamos aqui por amor do Teu nome. Viemos neste lugar para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar. Senhor, vivifica-nos, porque queremos andar segundo a verdade que o Senhor veio para nós. Tira-nos do engano, da mentira, tira-nos da falsidade. Faça-nos viver novamente a cristandade verdadeira, o verdadeiro morrer e ressuscitar de Cristo Jesus. Santifica-nos, Senhor, pelo poder que há em Ti, através do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Queridos, quando Jesus chegou a hora dele passar desse mundo, e a palavra dele sempre foi a mesma, ele nunca mudou. Ele nunca negou quem ele era, nunca negou a sua virtude, nunca negou a sua identidade, nunca negou quem era o pai dele. Mas agora ele está diante do ápice do seu ministério. Hoje é culto de missões e para falar do maior dos missionários que existiu, ou que existe até hoje, que não está morto, ele está vivo. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos entender o ministério dele de uma forma mais profunda. Entender que as coisas que aconteceram na vida dele não foi por acaso, não foram meras coincidências naturais. Quando Pilatos está diante de Jesus, a Bíblia vai dizer que, a história também conta isso, que Pilatos tinha algumas adversidades com Herodes, e através dessa crucificação de Cristo, nós vemos que Cristo, mesmo na hora da sua morte, mesmo na hora de ser entregue, ele promove a paz entre ambos. Os dois que antes eram inimigos agora se tornam amigos, refazem as pazes ali. E os dois estão condenando Jesus, os dois estão ali na mesma tônica ou na mesma sintonia
para levar Jesus para a cruz. E agora que Pilatos está diante de Jesus, recebendo as suas instruções através da sua mulher, e a mulher de Pilatos está dizendo para ele: olha, não envolva com esse justo, sonhei com ele essa noite, não mexa com isso, esse homem é justo. Ainda assim Pilatos não quis dar ouvidos, ou seja, Pilatos teve a oportunidade dele também. Ainda que a mulher dele não fosse uma seguidora de Cristo, ainda assim ela foi uma voz de Deus para o coração dele. Porque Deus sempre vai enviar alguém para ministrar a palavra dele sobre nós. Ninguém morre nesse mundo sem conhecer Jesus. Ninguém morre nesse mundo sem ouvir a palavra. Ninguém morre sem ter uma chance de arrependimento, uma chance de chegar ao conhecimento do Pai. E quando Pilatos agora está diante de Jesus, já que ele se intitulava como rei, Jesus não foi condenado por causa da sua pregação. Jesus não foi condenado por causa do que ele fez, dos milagres que ele fez. Se você olhar, os religiosos nos dias dele entregaram Jesus e disseram o seguinte: olha, ele se diz rei. E eles dizem: nós só temos um rei, que é César. Não é César aqui. Mas nós temos um rei. E se ele se intitula rei, ele se intitula inimigo de César. E se você não crucificado, você também é inimigo de César. Então ali Pilatos está tentando soltar Jesus, porque não acha crime algum. Jesus não tinha culpa nenhuma, completamente inocente. Mas já que os judeus insistiram, então a palavra de Jesus para Pilatos foi: maior pecado tem aqueles que me entregaram a você. Não se preocupe. E Pilatos entrega e diz: eis aqui o homem. E quando eles entregam Jesus para ser crucificado, nós vamos entender que o rei, ele precisa de algumas coisas. A primeira coisa que o rei precisa é de uma coroa. Não existe rei sem uma coroa. Então os soldados, já que Jesus está dizendo que é rei, eles tecem uma coroa e colocam na cabeça de Jesus. Um rei também precisa de vestes reais. Já que se de vestes reais, então eles o vestem com a veste real, com púrpura, vestimenta dos reis. Ele precisa também de um cetro, então eles colocam uma cana, e com essa cana eles batem na cabeça dele. E já que o rei, ele está tomando posse do seu reinado, ele precisa de um trono. Mas o trono de Jesus, ele mesmo ia ter que carregar, porque o trono de Jesus seria a cruz. Mas a coisa mais importante é que quando um rei, quando um governador, quando um presidente assume a sua posição, a primeira coisa que ele faz quando ele toma posse, ele faz um discurso. Então todos ficam atentos às palavras que vai proceder daquela pessoa naquele momento, porque o discurso dele vai falar tudo sobre o seu governo, vai expelir tudo o que se relaciona à forma de governo dele. Então todos ficam atentos. Vocês se lembram quando o Bolsonaro foi assumir a presidência aqui no Brasil? Todos ficaram com os olhos e os ouvidos fitos dele, atentos a ele, para saber o que é que ele ia dizer, qual seria o discurso de posse dele, o que é que ele ia falar. Porque através do que ele ia falar, a economia e os empresários, e o mundo dele, o mundo político, ia se posicionar em relação ao Brasil. A preocupação central era essa. E Jesus, quando ele está colocado na cruz, ele vai fazer o seu discurso. Então no discurso de Jesus existem apenas 7 frases. E a primeira das frases de Jesus, que ele está lá crucificado, ele vai dizer: tenho sede. Por que João colocou isso? Por que João faz questão de explicar? Por que faz questão de colocar essa palavra diante de todos? Jesus está dizendo: olha, tenho sede. Porque nos dias quando João escreveu esse evangelho, já foi praticamente o ano 90 depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Jesus, havia uma crença, o gnosticismo estava em alta, e eles estavam dizendo que Jesus não era homem. Jesus não tinha vindo como um ser humano como qualquer,
Se Jesus andasse num lugar, numa areia, não ficariam pegadas dele, porque ele não era Deus, ele não era homem, ele era Deus. Então João está dizendo aqui, Jesus na cruz, ele tem sede, e sede, para a pessoa sentir sede, ele tem que ser um humano normal, comum. Sede é uma necessidade fisiológica do ser humano, não de um Deus. João está dizendo aquilo ali para explicar para as pessoas, olha, ele era homem, ele veio 100% homem, porque somente como 100% homem, ele poderia levar os nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades. Um Deus não poderia fazer isso, somente homem. Ele está dizendo, ele tem sede. Mas a segunda palavra de Jesus lá na cruz, ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, como é que um homem que está vendo os seus algozes, os seus torturadores, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos afligem, que nos ferem, como que um homem como esse está ali passando a maior angústia da sua vida, e a palavra que ele está dizendo para Deus é uma palavra de perdão? Pai, perdoa-lhes. O discurso do nosso rei é o discurso que vem nos trazer uma completa limpeza de pecados. Quando Jesus está dizendo perdoa-lhes, porque naqueles dias, nos dias do Antigo Testamento, para uma pessoa ter o seu pecado encoberto por um ano, não era tirado o pecado, era apenas por um ano, a pessoa estava livre das suas culpas. Ele tinha que oferecer um animal, o sangue do animal tinha que ser derramado. Mas naquela hora ali, Jesus está dizendo, Pai, perdoa-lhes. Não venha a sua ira sobre eles. Não venha a sua justiça sobre eles, porque ela está ficando sobre mim neste momento. Aleluia! Mas na terceira frase do discurso do nosso rei, ele está dizendo, Pai, por que me abandonaste? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Pai abandonou Jesus naquela hora? Por que o Pai naquele momento desviou os olhos de Cristo? Aquele momento, os rabinos, os estudiosos dizem que Jesus sentiu no seu corpo todo o inferno da decadência do ser humano. Era a única vez que o Pai tinha se afastado dele. Era o único momento que ele tinha se separado do Pai. Ele nunca tinha ficado longe do Pai em todo o seu momento de vida. Mas a Bíblia diz que o que nos separa de Deus Todo-Poderoso, o que separa do nosso Pai, o que nos separa da presença do Senhor, são os nossos pecados. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte, olha, os vossos pecados, as vossas transgressões, é que impede as suas orações de serem atendidas diante do Pai. Então o pecado que Jesus naquela hora estava carregando, conforme foi predito, e conforme já foi profetizado, já foi visto por João Batista, e João Batista dizendo, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus estava pegando os nossos pecados naquela hora, mas isso fez com que ele se separasse do Pai. Então o sofrimento de Jesus, a angústia de Jesus, é porque ele estava separado da presença de Deus. Não era por causa dos cravos, não era por causa das chicoteadas, não era por causa das aflições, das bofetadas, não era por causa da coroa de espinho. O que estava afligindo o coração de Jesus era a separação que estava tendo do Pai naquela hora. E ele está dizendo, Pai, por que o Senhor me desamparou? Por quê? Irmão, será que quando você, você comete alguma coisa que tem as acusações do diabo na sua cabeça, você não sente falta de Deus? Você não sente sede de Deus? Será que você não sente, quando você está cometendo algo errado, fazendo alguma coisa que vai contra a vontade, a palavra de Deus, será que você não sente isso? Jesus não fez nada, mas ele está sentindo a ausência do Pai perto dele. Mas tem a quarta palavra. E a quarta palavra de Jesus, ele vai dizer, está consumado. O que estava consumado? Consumado é uma palavra grega que vai significar, na palavra grega significa tetelestai. Está consumado.
Isso para você entender melhor. Nos dias de Jesus, naquela época, quando uma pessoa estava devendo alguém, ele tinha que assinar promissórias ou deixar alguma coisa como penhor. Mas quando ia pagar essa dívida, ele chegava lá, a pessoa chegava lá, pagava a dívida, e o credor, quando a dívida era paga, ele dava um carimbo escrito: tetelestai, quitado, você não deve nada. Qualquer dívida que a pessoa tivesse, se você pagou, a partir do momento que você quitou, então o carimbo vinha: tetelestai, está quitado. O que Jesus estava dizendo? Diante do Pai, já que o cordeiro, o sangue do animal cobriu o pecado por um ano, significava que a dívida daquela pessoa por um ano estava quitada, mas no ano seguinte ela tinha que estar lá novamente. Mas Jesus está dizendo: está consumado, você não deve nada mais para ninguém. O diabo não tem mais direito de te acusar de nada. Você não deve mais nada para ele. O escrito de dívida que era contra você está quitado, foi pago. O preço foi pago lá na cruz. Então você não tem mais receber acusações de ninguém sobre você. Nenhum fardo está mais nas suas costas. Jesus está profetizando, dizendo: está consumado, está quitado, está feito. Você não precisa mais fazer nenhum sacrifício pelos seus erros, pelas suas falhas, pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades, pelos seus pecados. Para de ficar pedindo perdão o tempo inteiro, porque já está quitado. Pastor, e meus erros do passado? Está quitado. E minha dívida lá do passado? Está quitada. E o pecado que eu cometi antes? Está quitado. Jesus pagou o preço. Então vem a quinta palavra. No discurso do rei. No discurso do rei, tem dois homens do lado dele. Um à esquerda e o outro à direita. O da esquerda começa a blasfemar. O da esquerda começa a duvidar da divindade dele. O da esquerda começa a duvidar da realeza dele. O da esquerda começa a duvidar que ele verdadeiramente pudesse fazer alguma coisa. Mas o da direita vira naquele momento e diz: será que nem aqui você teme a Deus? Nem estando sob a mesma condenação? Nem assim você teme? Nós estamos aqui por justiça dos nossos erros. Nós erramos, a cruz é nossa. O fardo é nosso. Nós somos culpados. Nós fomos crucificados aqui, nós merecemos isso. É isso que aquele homem está dizendo. Você está aqui, eu estou aqui porque nós pecamos, mas ele não fez nada, ele é inocente. Agora, como que aquele homem sabia que Jesus era inocente? Como que aquele ladrão sabia que Jesus era inocente? Ele não conhecia Jesus. Como que ele sabia que era injustamente Jesus estava crucificado ali? Ele estava reconhecendo quem ele era, mas ao mesmo tempo reconhecendo a divindade de Jesus. Então ele vira para Jesus e diz: Senhor, ou Kyrios. Ele está reconhecendo a divindade, ele sabe que Jesus é Deus. E ele está dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então a quinta palavra de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que aquele homem reconheceu? Aquele homem disse: olha, Senhor, o Senhor sabe que eu errei a vida inteira. Eu roubei, fiz tudo de errado, fiz tudo quanto é palhaçada que não era para ser feito, eu fiz. Todo erro nesse mundo eu cometi. Eu sou um pecador, eu errei, eu falhei. Mas eu sei, o Senhor acabou de dizer aí: está consumado. Então o meu pecado está pago. Então eu não devo nada. Lembra-te de mim. Então Jesus vira para ele: olha, ainda hoje, quando eu render o Espírito aqui, ainda hoje, quando José da Arimateia envolver meu corpo, quando eu for sepultado, então você vai estar comigo entrando no paraíso, porque você me reconheceu como Senhor da sua vida. Sabe qual é o nosso problema? O diabo está nos acusando pelo nosso passado.
O diabo está te acusando pelos seus erros. O diabo está te acusando por causa de pensamentos. O diabo está te acusando porque talvez você mentiu, porque talvez você fez coisas erradas, porque talvez você prostituiu, talvez você adulterou. O diabo está te acusando porque você roubou. O diabo está falando do seu passado, mas o que ele não sabe é que Jesus já pagou o preço, que você já foi redimido, já foi lavado, já foi agora liberto dos seus pecados e as suas transgressões. Não leve mais essa culpa. Jesus tirou esse fardo. Ele te libertou do império da morte. Você só precisa viver a nova vida em Cristo. O homem não ficou se martirizando, o outro ficou. O outro não reconheceu a realeza de Jesus, mas nós ainda carregamos peso, carregamos doença, carregamos enfermidade, porque nós ainda não reconhecemos que Jesus levou sobre ele. Está consumado, está quitado. Então, porque está quitado, ainda hoje eu estou te salvando. Então, vem para a sexta palavra. Diante da cruz está a família de Jesus. Não os irmãos, não José, que já estava morto, mas vai estar a mãe de Jesus, Maria. Está Maria, tia de Jesus, esposa de Zebedeu. Está Maria Madalena. Está as outras mulheres que seguiram o ministério. Aos pés da cruz também existe um rapaz, um jovem, chamado João, que se reclinava no peito de Jesus. Um jovem que era chamado discípulo amado. Um jovem que na mesa da ceia se reclinava no peito de Jesus. Então Jesus cuidou da sua família aqui na terra. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus estava dizendo? Maria representa a igreja. O que Jesus estava dizendo é: cuidem uns dos outros até que eu volte. Vocês são igreja. Igreja uns cuidam dos outros. Igreja não desampara um ao outro. Igreja é para dar suporte. Igreja é para um ficar sentir aconchegado. Não é para ter acusações. Não é para um ficar acusando o pecado e a falha do outro. É para um cuidar do outro. Jesus está vendo para ele, ele não está abandonando. Ele está dizendo: olha, cuide dela. Mulher, cuida dele até que eu volte, porque eu vou voltar. Aleluia. Mas na sétima palavra de Jesus, essa talvez seja a mais importante. Jesus disse em toda a sua pregação aqui na terra, ele falou para os judeus, ele falou para os religiosos, ele falou para todos que estavam perseguindo ele, e ele disse: olha, ninguém tira a minha vida. Ninguém pode tirar. Eu posso entregar. Porque o Pai me deu o poder de entregar e reavê-la. Eu tenho domínio sobre a vida. Então Jesus está ali na cruz. Jesus havia sofrido a noite inteira. Jesus estava estraçalhado, ele não tinha comido, não tinha feito nada. Jesus estava cansado, fatigado. Estava no momento de sofrimento dele, maior de todos. Nenhum homem comum, hoje os médicos falam isso, nenhum homem comum teria condições de sobreviver a tudo que Jesus sobreviveu. Passar por todas aquelas aflições que Jesus passou e ainda está vivo. Mas existia o momento certo do cordeiro ser oferecido. O cordeiro não poderia ser oferecido de manhã. O cordeiro não poderia ser oferecido à tarde. Lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia vai explicar e diz que o cordeiro ele era oferecido no sacrifício da tarde. Então Jesus, ele está na cruz. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, quando o sol está mais brilhando sobre a terra, no centro, a Bíblia diz que nem o sol, nem o astro rei quis dar sua luz. A terra se escurece, porque era um momento de trevas na terra. Até o sol se apagou naquela hora. A terra se revolve. A terra tem um terremoto. Mas Jesus lá na cruz, quando chega a hora,
a hora certa, a hora que o cordeiro deveria ser oferecido. Então ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. Naquele momento, a Bíblia diz que Jesus desce até o inferno. Paulo vai relatar isso em Colossenses. Jesus vai até nas profundezas do inferno. O corpo de Jesus vai para o túmulo, conforme havia dito. Mas o Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que a morte está lá na cruz, e talvez o diabo estivesse dizendo naquela hora, o diabo, talvez todos os demônios, como é que é? Vai matar ele ou não vai? Vai trazer ou não vai? E a morte está tentando levar Jesus, mas a morte não pode tocar em Jesus. E a morte está dizendo: olha, eu só posso levar quem tem pecado. Ele não tem pecado. A morte está tentando levar, mas como que leva? Irmãos, Jesus odeia a morte. Tanto é que Jesus, em todos os locais onde ele chegou que havia morte, a morte teve que sair de lá. Ele chega na casa de Jairo, a filha de Jairo morreu, a filha ressuscitou. Ele encontra com o ofício com um cortejo fúnebre. O filho da viúva está aí, nem a mulher, nem o filho, nem o homem não tem nome. Eles estão levando para enterrar. Jesus encontra, Jesus toca no esquife, não poderia tocar. O menino levanta. Onde Jesus chegava? Ele chega no túmulo de Lázaro. Lá está Lázaro, morto de 4 dias. Mas Jesus chega e ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro, sai daí, vem para fora. A morte não pôde deter Jesus. Mas só que Jesus está entre 2 homens. Se a morte não pode chegar onde Jesus está, como que aqueles homens iam morrer? Então a morte está tentando chegar lá, mas ela não pode chegar. A morte não pode chegar na sua vida. Seus sonhos não podem ser frustrados, porque Jesus deu vida àquilo que estava morto em você. Então Jesus tem que render o Espírito primeiro, para que os outros pudessem morrer. Mas só quando Jesus chega lá no inferno, aí Jesus chega. Só que Jesus chega e o diabo diz: olha, você não pode estar aqui. Ele diz: eu posso. Para você chegar aqui tem que ter pecado. O corpo está lá em cima, que carregou os pecados de todos. E ele chega lá, o diabo está sentado no seu banquinho, reinando pela mentira. E Jesus chega diante dele: me dá as chaves da morte, do inferno. O escrito de dívida que era contra nós, ele rasga. Ele triunfa sobre o diabo, e o diabo não pode mais detê-lo. E ele diz: você não tem mais direito de tocar nos meus irmãos. Eles são livres de toda condenação. Mas agora Jesus, ele chega no seio de Abraão. Ele chega onde estavam aqueles que morreram antes dele. De repente ele chega no lugar, está Abraão. E Abraão chega e ele: olha, eu ansiava pela tua presença. Eu sabia que você viria. Ele chega diante de uma cela, e lá está um homem cantando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. E ele diz: Davi, sai daí. Mateus 27, a Bíblia diz que as pessoas viram corpos desses homens ressuscitados, porque Jesus abriu as celas que estavam prendendo lá. Só que o diabo ainda precisava. Diabo. E aí talvez o diabo estivesse pensando em algo em Jesus e dizendo: olha, já que agora eu não tenho mais a chave da morte, já que agora eu não tenho mais domínio sobre eles, e aquela história lá atrás, aquela que foi dita, aquela que diz que você ia pisar na minha cabeça. Aí Jesus diz: eu voltarei, mas eu não vou pisar na sua cabeça sozinho. Eu virei com a minha igreja, e nós vamos pisar sobre você. Então o diabo hoje, ele tem medo de você, porque ele sabe que ele não tem mais domínio na sua vida, ele não tem mais poder sobre você. Ele sabe que você venceu a ele através do sacrifício de Jesus.
Ele sabe que a morte não tem mais domínio na sua vida. Então ele vai tentar de todo jeito fazer com que você negue a esse Cristo. Mas agora que Jesus chega no céu, Jesus tem que levar, e Jesus tem uma mulher que está na beira do túmulo. E essa mulher que está à beira do túmulo ali, Jesus está querendo ir para o Pai, porque o sacrifício, depois de ser oferecido, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para ali entregar o sangue se acende diante do Pai, para aquela pessoa ter certeza que ela estava perdoada. E nesse instante ninguém podia tocar no sacerdote, ele estava com vestes resplandecentes, vestes limpas. Mas só que aquela mulher que está ali na beira do túmulo, Jesus se apresenta para ela, Jesus vai falar para ela, e ela vai tocar em Jesus, e Jesus diz: olha, não me toques ainda, porque eu ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai. Então Jesus tem que ir lá no céu, oferecer o sangue diante do Pai. E para oferecer o sangue diante do Pai, então Jesus chega lá no céu, está chegando carne. Como assim que carne chega no céu? Carne não pode entrar no céu. A Bíblia está dizendo. Então os anjos que estão em volta ali, talvez querubins, os anjos não querem deixar Jesus entrar, porque é carne que está entrando no céu. Mas aí o Pai brada lá no alto e diz: deixai-me entrar, adorai-o, porque Ele é digno. Ele é digno de adoração. Então os anjos têm que cantar: levantai-vos portas, levantai-vos as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E o Rei entra diante do Pai. Agora não o corpo de Jesus, o corpo de Jesus ainda está no túmulo. Isso aconteceu no sábado. Tudo isso aí está acontecendo no sábado. Jesus agora está lá no Pai, vai oferecer o sangue lá diante do Pai, e o Pai diz: olha, sacrifício aceito, justiça completa. Então a justiça foi feita na terra. Os homens não têm mais acusações sobre eles. Agora Jesus está dizendo: olha, mas eu tenho que voltar. Mas como? A obra está feita. Eu tenho que voltar. Tem um corpo que eu disse que eu voltaria. Ele morreu esperando. Então naquele momento, de manhã bem cedo, vai comigo um pouco mais adiante. Depois de tudo, capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde ele o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu apressadamente do que Pedro chegou primeiro, apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então também entrou outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Olha para mim, queridos. O que fez com que João acreditasse? Porque ele viu os lençóis de um lado e viu o lenço que cobriu o rosto do outro. Isso na tradição judaica tem um significado. Quando um senhor estava na sua mesa de refeição, e ele ainda não tinha acabado, talvez ele estava fazendo sua refeição, então ele tinha
uma senha para os seus servos. E a senha era: se ele, quando ele terminava, ele pegava simplesmente o lenço e jogava. Se ele não tivesse terminado, saísse para resolver um problema, ele ia pegar esse lenço, ia dobrar, ia deixar num canto à parte. Isso significava: eu ainda não terminei o que eu comecei. Eu vou, mas eu volto. Então João entendeu: Jesus não terminou a obra dele, ele vai voltar. Ele ressuscitou, mas ele vai voltar. É por isso que Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu volto. E quando eu voltar, eu volto para buscá-los, para levá-los para mim mesmo. A ressurreição para nós significa que Jesus morreu, saiu do túmulo e vai voltar para nos levar, para terminarmos a refeição com Ele lá na glória. Eis que está posto um banquete. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito a vocês: eu vou preparar um lugar e volto para buscá-los. Então nós estamos esperando agora a volta de Jesus, porque a ressurreição já está feita. A Páscoa para nós passamos da morte para a vida. Você não tem mais que temer a morte, não tem mais que temer a doença, não tem mais que temer o fracasso, porque Jesus já te deu vitória. Aguarde agora pela vinda dele, em nome do Senhor Jesus. Coloque em pé no seu lugar. Naquele dia, eles estavam reunidos. De repente, Jesus encontra dois discípulos que estão tristes, estão abatidos. Jesus chega, se apresenta no meio deles e diz: olha, o que aconteceu? Será possível que só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Jesus, aquele que nós reputávamos, o Senhor, achávamos que ele seria um homem que ia nos libertar, ele morreu. Mas de repente, no meio de uma conversa, numa mesa da ceia, que é a Páscoa, Jesus diz: ó tardos e nécios em crer. Era necessário tudo que está escrito a meu respeito na lei, os profetas e os salmos se cumprisse. Tudo se cumpriu. Pare de celebrar a morte. Páscoa de forma errada. Porque Páscoa para nós significa: a morte vai chegar em você, vai ver o sangue de Jesus e vai passar por cima. Passar por cima. Você tem a marca do sangue. O sangue de Cristo está posto sobre você, sobre a sua casa. A salvação é para a família. A salvação é para todos. Jesus diz: olha, ide agora por todo mundo anunciar essa verdade. Anuncie isso. Pregar arrependimento por onde você chegar. Se houver leprosos naquela casa, cure. Se houver doentes, cure. Se houver pessoas ali cativas, liberte. Se houver pessoas endemoniadas, liberte essas pessoas. Porque eu estou dando para vocês poder e autoridade. Você tem poder e autoridade. Você é missionário de Deus.